Renato, bom te rever. Prazer. Quem é você? Eu me chamo Renato, nasci em São Paulo e sou um leitor desde que eu me conheço por criança. Assim que eu aprendi a ler, lá em meados de 92, 93, é que eu comecei a desandar por esse mundo aí da leitura. Atualmente você está com quantos anos? Tô com 36. 36 anos. E você falou que começou muito cedo esse seu gosto por leitura. Você poderia citar algumas coisas que te introduziram ao mundo da leitura? Sim. Normalmente quem ensina a gente a ler é os nossos pais, né? Pelo menos o gosto da leitura. O pai vai lá ler para a criança antes dela dormir ou qualquer coisa parecida com isso. Mas no meu caso foi um pouquinho diferente. Foi meu irmão mais velho. Ele sempre foi o meu maior inspirador para tudo, desde a leitura, videogames, universo nerd. Então ele sempre aparecia com alguma coisa interessante para ler. De início e por muitos anos, revistas. Principalmente revistas de videogame. As HQs, né? Que chama? HQs também, a gibi, né, em geral, a gente lia muito. E como eu ainda não gostava de ler livros, hipertexto, né, palavra atrás de palavra sem nenhuma imagem, era basicamente revistas. Enquanto meus pais saíam para trabalhar, meu irmão também provavelmente trabalhando, eu ficava lá devorando o texto e vendo as figuras, devorando o texto e vendo as figuras. Isso evoluiu para gibi. E depois, só livro atrás de livro. E não parei mais e não pretendo parar nunca mais. A gente vê cada vez mais um ritmo crescente de trabalho, né? As coisas, o tempo torna-se mais curto para tudo. E como você vê esse desafio diário que se tornou a leitura? Você encontra o seu tempo para a leitura? Como você organiza? Olha, tem uma palestra do Leandro Carnal, que é um dos nossos grandes pensadores brasileiros, que ele sempre é constantemente perguntado: nossa, Leandro Carnal, como é que você consegue ler tanto? A resposta dele é sempre a mesma: eu sento e leio. Eu não vou mais ou menos pelo mesmo caminho, eu vou mudando de interface constantemente. Eu gosto muito de ler livros, mas não consigo mais ler livros de papel. Eu comecei a ler livros digitais. Comecei naqueles velhos palmitops, que é antes dos nossos smartphones, né? Depois eu passei para smartphone. Depois eu passei para aqueles leitores do tipo Kindle, né? Leitores com e-book. O dispositivo feito só para ler. Também tablet e por aí vai. Só que agora eu tenho uma trinca, gente. Eu tenho a minha trinca é livro de papel, livro digital e audiobook. Eu acho que essa constante mudança de interface permite que a gente possa ler nos mais variados ambientes e das mais variadas formas. Eu tenho lá um livro que eu porventura consegui em PDF, converto para audiobook e tem milhares de aplicativos que fazem isso com a leitura bem natural, bem gostosa. Enquanto eu estou andando para ir trabalhar, para ir para a faculdade, eu vou lendo. Isso me deixa ler um livro por semana tranquilamente e é muito fácil de acostumar, muito fácil. E por mais que você tivesse sido primeiramente instigado pelo seu irmão, né, totalmente, né? Uhum. A escola, como era isso na escola, a leitura na escola? Em São Paulo, quando eu estudava lá, tinha algo chamado sala de leitura. Não sei se vocês aqui no Rio de Janeiro têm algo parecido com isso. Nem sei se o esquema atual de escolas permite esse tipo de tempo, né, de coisa. Então lá a gente lia. Só pouco depois que eu mudei para cá, para o Rio de Janeiro, eu comecei a frequentar bibliotecas, porque afinal de contas é uma fonte infinita de livros, né? E de uma constante renovação de livros. Então já peguei muito Stephen King, Anne Rice, todos esses tipos de livros que eu sempre gostei muito. Jurassic Park, nossa, já devo ter lido umas 3 vezes. Livro dessa grossura, bem melhor que o filme. Tem Pterodátilo no primeiro filme no primeiro livro do Jurassic Park, coisa que não tem no primeiro filme. E fui indo. Uma dica que eu gostaria de dar para as pessoas é: e aí? Devo continuar vendo os filmes? Aquela velha frase: o livro é bem melhor do que o filme, é verdadeira? O pior é que é. Porque o livro, o autor, ele tem mais liberdade para explorar ideias, coisas que às vezes a gente não tinha nem tecnologia para criar no cinema. Hoje em dia, obviamente, a imaginação é o limite, mas o autor podia colocar no papel e o resto era com a nossa imaginação. E isso permitia, por exemplo, que um livro escrito em 1500, Dom Quixote, Miguel de Cervantes, ele pudesse viajar nas loucuras dele sem a gente ter tecnologia para colocar isso em desenhos, sem a gente ter tecnologia para colocar isso em filmes, em fotografia e qualquer coisa semelhante.
Então, por muito tempo vai ser isso. O livro vai ser melhor do que o filme. Apesar de eu ter, para mim, algumas exceções. Por exemplo, o Drácula de Bram Stoker. Eu acho o filme melhor do que o livro. Uhum. Ele explica, né, como o Drácula se torna Drácula. Isso não é abordado no filme. No livro, desculpa. Sim. Então você... Parte da leitura também instiga a outros meios, né, como cinema e de diferentes formas que abordam a literatura em si. Sabe o que aconteceu recentemente? Alguns anos, né, para ser mais exato. Eu comecei a fazer dobradinhas. Lia o livro, na semana seguinte já vi o filme, para saber as diferenças. Fiz isso com o Cemitério Maldito, do Stephen King. Eu fiz isso com Drácula, de Bram Stoker. Lembra aquele filme Liga dos Cavaleiros Extraordinários, que dá uma costurada na literatura inglesa? Tinha ali, ó, Retrato de Dorian Gray, As Minas do Rei Salomão, 20 Mil Léguas Submarinas, o Retrato de Dorian Gray, que eu já falei, me desculpa, O Médico e o Monstro. Eu vi o filme, achei interessante. Opa, calma aí, o que cada um ali tá querendo dizer, que eu não entendi muito bem. E li cada um desses livros. Uma mídia instigou a outra. Com certeza. Uma mídia instigou a outra. E uma que eu tô querendo fazer, que eu achei bem interessante, tem um livro chamado Walden. Se eu não me engano, é de um autor chamado Thoreau. É americano, na época da Guerra Civil Americana. Ele escreveu um livro chamado Walden, que é basicamente o cara tá de saco cheio da sociedade, se isola no meio do mato e vai viver uma vida ali, alguns anos ali. Ele planta, ele colhe, ele constrói a própria casa, se alimenta, etc. Para sair um pouco da sociedade que nos instiga tanto, que nos apressa tanto para as coisas. Por que eu citei esse livro? Porque saiu um jogo dele recentemente. E eu quero muito jogar esse jogo, porque eu quero saber como é que retrataram isso. É a transmídia, né? Uma mídia sobrepondo a outra para ver o que sai daí. E cada uma tem um recado para dar. Cada uma tem um recado. Certamente. E você diz que hoje em dia o livro ainda é a mídia que você mais utiliza? Sim, com certeza, ainda é. Eu já parei de jogar videogame, eu já parei até de fazer exercícios em alguns momentos, mas de ler eu nunca parei. Nunca parou. Eu consigo ficar muito tempo sem ver um seriado, sem ver um filme. Notícias, e então nem se fala, né? Porque a gente vê uma notícia, a gente vê na verdade uma quantidade de corpos que se acumulou na última semana. Mas ler não. Ler não. Quando eu quero sair um pouquinho de mim, ou melhor ainda, quando eu quero entrar um pouquinho em mim, é para os livros que eu vou. E eu procuro sempre variar o tipo. Uma hora eu tô lendo algum livro um pouco mais técnico para faculdade, outra hora eu tô lendo um livro de aventura. Gente, cada um tem um recado para dar. Cada um tem um recado para dar. Cada livro tem algo para te dizer. Não existe livro inútil. E se você achar que tem algum livro inútil, tudo bem, interrompe a leitura e passa para outro. Eu coloquei como objetivo ler 1000 livros nessa encarnação. Eu já tô nos 758. Eu comecei a contar desde o ano 2000, né? Dá. Eu já li de tudo, gente. Ficção científica, que é o que eu mais gosto. Aventura, poesia, até erotismo tem. Aliás, você, Caio, me indicou um que não é a Casa dos Budas Ditosos, não. Qual foi mesmo? A Casa das Belas Adormecidas. A Casa das Belas Adormecidas. O japonês safado. Ai, meu Deus. Manda aí a próxima pergunta. Era justamente sobre esse ritmo de leitura que eu ia te perguntar, porque eu sabia que você fazia uma contagem. E semanalmente, mensalmente, você chegou a contar quantos livros? Olha, já teve um período, mais ou menos uns 3 ou 4 anos, que eu estava conseguindo ler um por semana. Aí o trabalho acumula com a faculdade, com cursinho aqui, cursinho ali, a gente vai diminuindo esse ritmo. Só que agora eu voltei com carga total, com força total no ano de 2019, com audiobook, e aí voltou a ser um por semana. Nesse momento, a vantagem que o audiobook me dá eu já sei quanto tempo vai demorar para eu terminar o livro, porque o áudio tem ali, quando você vê no seu celular, quanto tempo falta. Estou lendo nesse momento biografia dos Beatles, a biografia original lá deles, feito pelo Hunter Davis. 15 horas de áudio. Assusta, né? Assusta. 2 semanas. 2 semanas de áudio, indo e voltando do trabalho, indo pra faculdade, voltando da faculdade. E é gostoso. E tem livro que é tão pequenininho, mas quando você pega na mão parece que assusta. E é 2 horas. 2 horas você pensa, opa, eu vou dali, vou aqui. E já foi. Ouvindo, É muito gostoso. E saber que cada livro tem algo pra te apresentar.
na verdade, você consome já sabendo, opa, isso aqui vai me dar uma experiência, vai me melhorar em alguma coisa. E é isso que eu quero. E quando eu te perguntei dessas metas de leitura que você falou que faz, a gente vê muita gente que quer começar a ler, mas que já se sente assoberbado pelas próprias metas que estabelece, né? Mas como você foi num ritmo muito fluido, né? Foi sempre muito natural. E você teria alguma coisa a dizer para quem se assoberba dessa maneira? Ah, com certeza. Existe uma recomendação de quantos livros, por exemplo? A quantidade não precisa, eu acho que é mais a qualidade. Eu comecei lendo revistas, depois evolui um pouquinho mais e fui para livros de aventura, de historinha mesmo. E depois eu comecei a consumir a biblioteca que tinha na minha casa lá em São Paulo, de pais que não gostavam de ler. Ou seja, foram livros que vieram de graça em alguma coisa de banca de jornal. Primo Basílio foi um exemplo, né? Sim. Veio em banca de jornal na década de 90. Leia, apenas leia. Mas começar por onde? Comece pelo que você gosta. Se você gosta de Harry Potter, leia Harry Potter de cabo a rabo, de avesso a avesso, leia e releia. Depois procure coisas similares. Esses livros, eles dão às vezes alguma dica de outras coisas. Da mesma maneira que eu falei que o filme A Liga dos Cavaleiros Extraordinários me deu dica de toda a literatura inglesa de Júlio Verne, entre outros autores, pegue essas dicas e leia essas dicas. Opa, mas calma aí, de onde será que o J.R.R. Tolkien tirou essas ideias para gnomos, trolls, elfos e afins? Isso tem em algum lugar. Alguns personagens ele inventou, com nome, raça, profissão até, sim, mas alguma coisa ele tirou de algum outro lugar e é só você dando aquela boa pesquisada. E sempre você vai achar alguma coisa, sempre vai te divertir. Eu sou um grande apaixonado por ficção científica. Quando eu descobri que, por exemplo, tem até romance de ficção científica, recomendo aqui a Mulher do Viajante do Tempo, que é um bom... Só leve um lencinho quando for ler, porque você vai chorar pra caramba. E aí uma coisa puxa a outra. Isaac Asimov, Júlio Verne, que eu já falei, entre outros. Lê no seu tempo, lê no seu ritmo. Comece pelo que goste e depois vai indo. Agora no aspecto mais... voltando às bibliotecas, a primeira que você começou foi sua biblioteca pessoal, né? Formada pelos seus pais e tudo mais. Mas você lembra de alguma biblioteca pública que te... fora, né, que te influenciou? Depois da biblioteca pessoal lá de casa, que devia ter algo perto de 30 livros, que eu matei rápido até, eu fui para a biblioteca da escola. A biblioteca da escola é um pouco mais inacessível porque tinha que pegar e devolver em menos de uma semana. Sim. E às vezes não dava tempo de ler em uma semana, eu me sentia como se estivesse roubando o livro, eu queria devolver logo. Aí eu achei, quando eu mudei pra cá pro Rio de Janeiro, a Biblioteca da Tijuca. Eu nem sei se ela existe ainda. Se eu não me engano, o nome é Biblioteca Anitta alguma coisa. Na edição. Eu já peguei muita coisa lá. Stephen King, Anne Rice, Michael Crichton. E adorei. Não consegui explorá-la ao máximo, porque depois disso eu passei pro mundo digital. E no mundo digital aí é infinito. Às vezes o livro sai numa semana e outra você já acha em PDF. Mas é bom sempre dar a forcinha pro autor, né? Pra ele continuar escrevendo, sempre que possível. Então, sempre que você quiser algo novo para ler, pede pro amigo. Os seus amigos sempre têm uma recomendação para te dar. Há 2 semanas atrás eu estava lendo o livro Sapiens, que fala sobre a origem da espécie humana, de onde ela veio. Outra semana eu estava lendo Dan Brown, que ainda vai um pouquinho mais longe, ele não fala só de onde a gente veio, ele ainda brinca para onde a gente vai como espécie. Olha que legal, olha que link bacana. Um livro linka o outro, mesmo que não tenha sido escrito por autores que estejam falando do mesmo assunto, né? Dan Brown fala mais uma aventura ali, uma corrida contra o tempo. O Sapiens, ele já é vai mais para a vertente da biologia, por aí vai. A dica varia muito de assunto. Um professor meu de sociologia, há muito tempo atrás, ele falou que burro é quem pensa sempre a mesma coisa. Não é alguém que faz uma besteirinha ou outra, é quem pensa sempre a mesma coisa. E talvez até sempre do mesmo jeito, né? E os livros são com certeza uma afronta a isso. Com certeza. A maior e a melhor. Eu acho que algumas mídias elas podem morrer, né? A fita cassete
disco de LP, apesar de ele estar voltando atualmente. Mas acho que livro, ler com os olhos, pode ser que nunca morra. A gente sempre vai depender daqueles símbolos um atrás do outro, formando palavras, sentenças e imagens na nossa cabeça. Até porque quando você converte isso em bytes e por aí vai, é bem pouco. É bem pouco. O que consome menos espaço? Um DVD com imagens em resolução 4K, num Blu-ray, ou um texto puro? Quantas bibliotecas não caberiam dentro dos gigabytes, terabytes de um Blu-ray, por exemplo? Sim, exatamente. Só que quando a gente fala de uma biblioteca também, vem a parte da mediação. Que, como você falou, em São Paulo, tinha que devolver em uma semana, era rápido. Então, a imagem do bibliotecário te remetia a alguma coisa positiva sobre a leitura de livros? Dos que você conheceu? Eu nunca interagi com o bibliotecário. Porque eu sempre... É como se eu estivesse entrando numa loja de conveniência quando eu entrava numa biblioteca. Eu ia ali para consumir, não para falar com o bibliotecário. Eu nunca vi bibliotecário com maus olhos. A gente vê em filmes que eles são aqueles que servem só para dizer: "Oh, silêncio, shh, deixa os outros ler". Eu sei que ele é o que vai abrir portas, né? Ele que vai te dizer: olha, esse livro aqui, aquela seção é boa para tal assunto, aquela outra é para aquela. São pessoas essenciais, porque sem eles, imagine como seria bagunçado o ambiente biblioteca com milhares e milhares de livros, né? Até hoje eu não entendo o método pelo qual eles organizam. Antes eu achava que era só ir no assunto aventura ou religião, estariam lá em ordem alfabética, mas não é assim. Sim. É bem mais complexo do que isso. Só isso já prova que o trabalho deles é importante. E quando um livro confronta diversos temas, e aí, eu ponho nessa estante, olha a trabalheira que um bibliotecário já tem. Só para mostrar a necessidade que eles têm em existir. Então, também é outro tipo de trabalho que não deveria ser extinguido nunca. Mesmo que existam 1000 bancos de dados com 1000 formas de se automatizar isso, eu acho que ainda é um ser humano essencial. Ainda é com certeza, pelo menos para te instigar, para te levar ao hábito da leitura. E voltando um pouco como você se relaciona com os livros também, colecionador, você se considera? Você tem uma HQ, revista, né, que você começou, você coleciona alguma coisa? Se eu tiver livros em papel, eu devo ter algo em torno de 30. Agora, se você me perguntar quantos livros eu tenho, eu acho que eu já estou chegando no 15 mil. Meu Deus! Eu coleciono, mas está sendo mais em quantidade. Normalmente, quando eu termino de ler um livro, me dá um vazio. Me dá uma coisa estranha. Tipo, qual vai ser o próximo que eu vou ler? Aí eu lanço normalmente no Twitter, nas redes sociais. Gente, alguma recomendação aí? Há uns 2 ou 3 meses atrás foi aquele Caixa de Pássaros. E olha que bacana, eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Assim que eu terminei de ler, 1 ou 2 semanas depois, sai o filme na Netflix, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque tá fresquinho na mente. Os personagens, a história, a ideia. E logo depois você vê isso transposto para outra mídia. Colecionar livros, eu diria que eu tenho quase todos do Stephen King em formato digital. Eu deveria puxar mais uma coisinha do Neil Gaiman, que tem coisas tão bacanas aí. Saiu um seriado dele recentemente, o Boas Maldições, o Good Homens. E entre outros que temos por aí. Eu queria ter, porque eu já li bastante, pelo menos 2 livros ou 3 livros dele, do Chico Anísio. Ele escrevia bem pra caramba, não sabia. Ele brinca com as palavras, ele brinca com termos em inglês, ele ironiza a nossa sociedade do jeito que ela merece, né? As nossas pressas, nossas ânsias. Então, eu acho que já acabou de pintar uma boa ideia e colecionar mais e ler mais, com certeza também. E nessa pergunta surgiram alguns nomes, né? Uhum. Eu queria saber 3 autores que vêm à sua mente, ou mais, autores fundamentais no seu curso de leitor. Olha, pra mim, Stephen King. Algum dia, quem lê demais acaba achando em algum momento que é bom pra escrever. Se algum dia eu começar a escrever de verdade, eu quero pelo menos arranhar alguma coisa do estilo do Stephen King. Ele é muito bom em contextualizar coisas, falar de lugares e pessoas,
ele humaniza até os monstros dele. Isso é muito legal, é muito rico. Outros autores, vamos ver. O Dan Brown me pegou de jeito que a gente pensa que ele é um autor mais pop, né? Que ele é mais... vamos ver... É óbvio que é de propósito, né? Sabe? Você não Com certeza. Neil Gaiman tá me instigando bastante porque ele tem um jeito gostoso de escrever. Agora, tem autores que você começa a ler, calma aí, o que esse cara tá fazendo aqui? O que esse cara tá querendo me dizer? Eu desisti de poucos livros na vida. Eu desisti do Leviatã, que se eu não me engano é do Thomas Hobbes, que é bem da época dele, então é muito difícil. O Hitler, né? Aquele Mein Kampf, Minha Luta, que livro insuportável. Né? O cara devia ser tão ruim como pessoa que até como escritor ele era ruim. Mas tem ótimos autores por aí. Eu acho que a gente sempre acha o nosso, né? Eu falei do Stephen King, que é o que mais me instiga, mas sempre aparece um aí. O filho do Stephen King tá escrevendo bem pra caramba. O Joe Hill. Dê uma chance a esse autor, ele vai te surpreender. Bom, Renato, chegando ao fim da nossa entrevista, né? Essa pergunta se torna quase pífia, mas você se considera um leitor? Com certeza. Quando eu leio muito rápido um livro, eu falo que eu comi o livro. Eu quero comer cada vez mais livros. Tem livro que a gente já tá perto do final, tô lendo ali uma biografia, tá meio chatinha aquela parte, já penso, deixa eu passar logo para outro, mas a gente fica com vontade de terminar, pelo menos para ver onde aquele cara quer chegar, aquele autor, aquela história quer chegar. E aí a gente já vai planejando, eu vou ler esse, eu vou ler aquele, depois aquele outro, e um atropela o outro. Que isso aconteça cada vez mais, a vontade de ler um livro atrás do outro que sempre venha. Eu já fui o tipo de pessoa que entrava numa biblioteca ou numa livraria e passava mal, eu sentia dor de barriga, porque eu me sentia como uma criança dentro de uma loja de brinquedos. Qual o próximo? Para onde eu vou? O que é aquele? Que novidade é aquela? Hoje em dia isso parou um pouquinho, porque eu sei que qualquer livro que eu quiser, porque eu trabalho, tenho lá um bom salário, eu posso comprá-lo. Então não tenho só uma chance dessa semana aquele livro me satisfazer. Tenho infinitas e eu também sei onde procurar na internet. Com certeza. Então, mas a vontade de ler essa não diminuiu nunca. A dorzinha de barriga do livro, de estar cercado de livros, diminuiu. Mas a de vontade de ler nunca vai diminuir. E para encerrar de fato a nossa entrevista, você tem alguma citação que você tem em mente, que você gostaria de falar? Vamos lembrar. É uma citação que mexeu bastante comigo de um livro que eu li há muito tempo atrás, que você não precisa de muita coisa para ser feliz. Essa frase é da Meg Cabot e olha o livro, O Diário da Princesa. Esse livro é um dos poucos que eu tenho de papel e não pretendo me livrar dele justamente por causa dessa frase. Porque não importa o livro que você está lendo, ele sempre tem alguma coisa, nem que seja uma frase que vale o livro inteiro.